Muito obrigado a todos os que decidiram juntar-se hoje, num domingo, para falar um bocadinho de matemática e também de cães, obviamente. Para mim é um grande prazer poder falar destes dois temas. São duas das minhas paixões e, portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu vou começar por mostrar esta imagem, que é a imagem de um boxer, e como esta imagem sugere, há uma série de conceitos matemáticos que estão associados aos estalões das raças caninas. Podemos observar nesta imagem vários ângulos, várias proporções, como por exemplo aqui na cabeça, ou então proporções da profundidade do peito. Como esta imagem sugere, o boxer é uma raça quadrada, isto é, a sua altura deve ser igual ao seu comprimento. Isto tudo são ideias, conceitos matemáticos. Mas eu, nesta apresentação, não pretendo falar nestes conceitos propriamente. Também não vou falar de boxer. Eu pretendo transmitir algumas ideias mais gerais que também são conceitos matemáticos e que acho que são importante compreendê-los quando se faz a avaliação de cães, na avaliação morfológica de cães. Muito bem. Eu vou começar a minha apresentação com um exemplo. E este exemplo é um exemplo puramente acadêmico, portanto, é um exemplo irreal, e não temos que olhar para elas com muito rigor. É apenas um exemplo para transmitir algumas ideias. Portanto, como se sabe, no estalão do boxer estão estas medidas, a altura máxima e a altura mínima que deve ter um exemplar do sexo masculino para estar dentro do estalão. Se olharmos apenas para estas medidas, então, e colocarmos no eixo vertical, como esta imagem sugere, colocamos a altura. Se no eixo horizontal colocamos o comprimento, então temos o quê? Temos um plano. E neste plano ficam logo definidas algumas regiões. Estas são estas regiões que aparecem aqui, a cor de rosa, e que são regiões onde ficariam os cães que estão fora, com a altura fora do estalão da raça. Esta imagem estou a construí-la de acordo com os parâmetros exigidos no estalão do boxer, mas imagem semelhante a esta pode ser criada para todas as raças caninas, porque todos os estalões estabelecem precisamente isto, a altura máxima, a altura mínima. Pronto, portanto, este tipo de gráfico se pode construir para qualquer raça canina. Muito bem. Como eu disse, o boxer é uma raça quadrada, a altura deve ser igual ao comprimento, e por isso, os cães quadrados estariam inseridos neste segmento. Portanto, os cães quadrados com altura dentro do estalão da raça. É este segmento que está aqui desenhado a verde. Falta por descrever estas duas regiões que, por enquanto, estão a branco. Esta região, que agora fica pintada de amarelo, é onde ficariam inseridos os cães compridos, isto é, os cães cuja altura é inferior ao comprimento. E nesta outra região ficariam os cães curtos, cães cuja altura é superior ao comprimento. Então, estão a ver, neste exemplo, que como eu disse, é um exemplo apenas acadêmico, e olhando apenas para dois parâmetros, altura e comprimento, pois temos aquilo que em matemática é conhecido como um espaço. Neste caso, é um espaço bidimensional, com duas dimensões. E neste espaço temos várias regiões. Então, onde é que estão os cães? Bom, os cães podem ser vistos como pontos. Eu aqui estou a assinalar um exemplar que teria estatura média, aproximadamente 60, 61 centímetros, não interessa, é apenas um exemplo. E vamos a chamar este exemplar de M. E vamos então agora considerar um outro exemplar. Este outro exemplar também é quadrado, mas a sua altura é superior. Está quase no limite exigido no estándar do boxer. Vamos a chamar este exemplar G. Pronto, então, neste exemplo acadêmico, que, como eu disse, não deve ser levado muito a sério, é apenas um exemplo para transmitir algumas ideias que julgo importantes, vamos a imaginar que temos que, por algum motivo, decidir com qual destes dois exemplares ficamos. E quando eu digo ficamos, estou-me a referir àquele tipo de decisões
que os canicultores tomam todos os dias. Basta pensar que, por exemplo, um criador que tenha numa ninhada, sei lá, 7, 8, 9 cachorros, no final tem que tomar decisões. Às vezes os criadores decidem, olha, vou ficar com este cachorro para continuar com a minha linha de sangue. Outras vezes decidem, não, este cachorro vai para a exposição, ou então vou cedê-lo para a companhia. Não são decisões que tomam os criadores. Ou então, se o mesmo criador, quando está a planear a ninhada, tem que optar por vários reprodutores, tem que escolher algum macho para a sua cadela. Bom, aqui também tem que tomar uma decisão. Ou então os juízes é o exemplo mais claro de decisões que se tomam no âmbito da canicultura. Muito bem, então, vamos imaginar que temos que decidir com qual dos dois exemplares ficamos. Qual vamos a selecionar? O macho de estatura média, o macho de estatura grande, embora os dois sejam quadrados. Temos então perante nós duas decisões. São estas as opções que temos à nossa frente. Muito bem. Então, mas quais poderiam ser os argumentos para ficar, neste exemplo acadêmico, quais seriam os argumentos que poderíamos ter para selecionar o macho de estatura, o macho grande, pronto. Estes poderiam ser os argumentos. Atenção que estes argumentos não são os meus argumentos, são apenas algumas ideias que eu aqui quis transmitir. Por exemplo, um criador que tem uma cadela e está planeando uma ninhada, poderia pensar desta maneira: a minha cadela é de estatura média e eu gostava de ter filhos maiores. Um proprietário, quando eu digo proprietário, é aquela pessoa que vai visitar uma ninhada para escolher um cachorro. E este proprietário decide, olha, vou ficar com o cão grande porque quero um macho, um cão que seja imponente e dissuasório. Ou então um juiz poderia escrever esta frase no relatório: os machos devem ser grandes e apresentar um claro dimorfismo sexual. Estes todos são argumentos que poderíamos ter para esta escolha. E para selecionar um macho de estatura média, quais poderiam ser os argumentos? Bom, eu aqui compilei também algumas ideias. Como eu digo, estas não são as minhas ideias, são apenas alguns argumentos que tenho ouvido ao longo da minha vida. Um criador, a minha cadela é média, o criador considera que é uma virtude, que a cadela seja média, e quer fixar essa qualidade. Então, seleciona um macho também de estatura média. O proprietário, aquele senhor que vai visitar a ninhada, diz: não, eu não quero um cão muito grande, prefiro um cão de estatura média, eu quero um cão mais da família, para brincar com os meus filhos. Pronto. Ou então o juiz faz uma avaliação mais profunda, poderia dizer: bom, os cães devem ser equilibrados em todos os seus parâmetros, e considerar que nessa raça em particular, que pode que não seja o boxer, há já exemplares que estão no limite do estalão ou fora do estalão em estatura máxima, e então decide que o mais correto seria selecionar o macho de estatura média. Pronto, isto tudo são argumentos. E como bem, são argumentos que, à primeira vista, podem parecer divergentes. Mas será que a matemática nos pode ajudar a pôr alguma ordem nestas ideias? Eu penso que sim. Eu tenho aqui um exemplo, e como diz o ditado, mais vale uma imagem do que 1000 palavras. Este é um exemplo que ilustra um sólido geométrico, é um cilindro. E como podemos observar, este cilindro é projetado em dois planos. No plano horizontal e no plano vertical. Quando fazemos a projeção do cilindro, a imagem que se vê é diferente, é distinta, é diferente. Isto que estamos observando, estas imagens que estamos observando nos planos são conhecidas como projeções. Muito bem, então se temos um observador aqui, aquilo que este observador vê, o que é? É um retângulo. Mas se temos outro observador aqui em cima, aquilo que ele vê é um círculo. Então, vamos tentar pôr no lugar destes dois observadores. Aliás, em tom de brincadeira, supondo que estes dois observadores estão no Facebook, num grupo que se chama Amantes dos Sólidos Geométricos, podemos calcular o que é que vai acontecer, não é? Vão levar anos a discutir quem é que tem a razão. Se a natureza do cilindro é um círculo, se está mais próximo de ser um retângulo. Quando, em boa verdade, do meu ponto de vista, esse tipo de discussões não tem muito sentido.
O que está a acontecer aqui do ponto de vista matemático é que temos um sólido com três dimensões, e ao ser projetado no plano, perdemos uma dimensão. Passamos a um plano, perdemos uma dimensão, e ao perder a dimensão, perdemos informação. Estas projeções não são o sólido em si, são uma aproximação da natureza do sólido. E por isso, não são divergentes, isto é, não estão em contradição uma com a outra. Então, sim, são imagens diferentes de um mesmo objeto, isto é, se complementam, obviamente, complementam-se. E por isso, estas duas pessoas o que deviam fazer era discutirem, quando eu digo discutir no bom sentido, falarem e tentarem chegar a perceber qual é a visão do outro. Só assim teríamos uma visão mais, digamos, mais correta do que está acontecendo na realidade. Bom, isto obviamente também acontece na canicultura. Como eu mostrei há pouco no exemplo, naquele exemplo, partimos de um espaço bidimensional com duas dimensões e quando seriamos os cães perdemos uma dimensão. Eu daqui a pouco vou voltar a essa ideia e vou explicá-la com mais pormenor. Mas para já, para aprofundar um bocadinho na importância das projeções, queria mostrar um exemplo histórico. Um exemplo que eu considero que todos em Portugal deviam conhecer, porque faz parte do passado deste grande país. E o exemplo é o seguinte, eu por uns minutos vou afastar dos cães, mas eu prometo que eu vou voltar daqui a uns minutos. E temos aqui uma imagem do Padrão do Descobrimento, um dos principais monumentos portugueses, toda a gente conhece, obviamente. E se fizermos uma ampliação desta imagem, do Padrão do Descobrimento, vemos um senhor que está aqui, que nas suas mãos está a segurar uma esfera. Está aqui, vê-se aqui melhor, esta esfera, e ficamos logo com a noção que esta esfera deve ser a esfera terrestre, obviamente, ainda por cima, estando no Padrão do Descobrimento, associado aos grandes descobrimentos portugueses, pois isto deve ser a esfera terrestre. Aliás, estão aqui os paralelos, os meridianos, também assinalados, tem um compasso na mão, o que faz sugerir que está associado à cartografia, à confeição de mapas. E reparem que há aqui uma certa curva, daqui a pouco vou explicar que curva é essa, que é uma curva espécie enviosada. E qual foi a importância que teve na altura? Muito bem. Mas quem é que foi este senhor? Bom, está aqui o nome. Esta imagem que está aqui mostra que este senhor, o nome dele foi Pedro Nunes. Esta é uma imagem de uma moeda de 100 escudos que circulou em Portugal antes do euro. Também está aqui uma imagem de uma estátua no Largo de Camões, também em homenagem a Pedro Nunes. Mas afinal, quem é que foi Pedro Nunes? Bom, a resposta a esta pergunta está numa rua em Faro, pelo menos encontrei numa rua em Faro. Fiquei muito surpreendido um dia, ao passear por essa rua em Faro, quando vi isto. Esta fotografia é minha, fui eu que a tirei. Reparem o que está escrito aqui embaixo. Grande matemático português. Isto para mim foi muito bonito do ponto de vista pessoal, descobrir esta imagem. Mas será que de facto o Pedro Nunes foi assim um grande matemático? A resposta é sim. Foi de facto um grande matemático. E esta imagem mostra precisamente isso. Esta imagem é de um livro que foi publicado em 1646. E na capa do livro, reparem que no topo está Euclides, considerado o pai da geometria, um dos maiores matemáticos de sempre, um dos pais, digamos, da matemática, por assim dizer, da antiga Grécia. E aqui embaixo está Pedro Nunes. O seu nome está escrito aqui em latim, mas está Pedro Nunes. De facto, há alguns séculos atrás, o Pedro Nunes era considerado um grande matemático. E era português. Muito bem. Mas o que é que ele fez? E eu prometo que daqui a um bocadinho eu vou voltar aos cães. Isto é mais para falar um bocado das projeções e da importância que tem. Esta imagem é de um dos livros publicados por Pedro Nunes. E uma das descobertas mais importantes do Pedro Nunes foi a descrição que ele fez das curvas de rumo constante. Que eram as curvas que um barco faria quando navega no oceano, sempre com a mesma direção. Sem mudar a direção,
o barco começa a descrever uma espécie de curva. Estas curvas enrolam em torno aos polos. São conhecidas como as curvas de rumo constante. Por que são tão importantes? É porque na altura, há 500 anos atrás, quando foram os grandes descobrimentos portugueses, os marinheiros se orientavam apenas com instrumentos muito rudimentares, como a bússola. E o mais simples era seguir sempre na mesma direção. Mas na altura ninguém compreendia o que acontecia quando se fazia isso, quando se seguia sempre na mesma direção. E foi o Pedro Nunes quem resolveu esse problema. Para que se tenha uma ideia da importância dessas curvas, está aqui um mapa. Este mapa, peço desculpa. Está aqui um mapa construído com a noção das curvas, construído na base das curvas de rumo constante, que também são conhecidas como loxodromias. Reparem no seguinte. Está aqui, estão dois pontos na esfera terrestre, que são as cidades de Nova York e Lisboa, e está aqui assinalado a roxo o caminho mais curto entre essas duas cidades. Mas o caminho mais curto entre essas duas cidades, no mapa, é representado como um arco. Em contrapartida, a curva loxodrômica, que é curva, no mapa aparece como uma linha reta. Isto é uma grande ajuda para os marinheiros, porque se as curvas loxodrômicas ou as curvas de rumo constante forem retas, pois então é muito fácil determinar os ângulos entre elas e determinar os rumos que devemos seguir para chegar de um ponto ao outro sem alterar o rumo, seguindo sempre na mesma direção. Mas mais importante do que isso, para esta apresentação, o que eu gostaria de mostrar é que este mapa está errado. Está errado porque a distância mais curta entre os pontos aparece aqui representado como uma curva. O nosso senso comum nos diz que a distância mais curta é sempre uma linha reta. Pronto, é o preço que temos que pagar para conseguir que as curvas de rumo constante sejam retas. O que eu quero dizer com isto? E esta é a ideia que eu queria transmitir. Os mapas, embora sejam instrumentos muito úteis na orientação, estão errados. Todos os mapas estão errados. Porque os mapas não são em si a esfera terrestre. São aproximações da esfera terrestre. Isto é, os mapas, sendo projeções, não mostram exatamente aquilo que acontece na realidade. Isto é uma ideia muito importante. Também é importante perceber que os mapas que se utilizam na navegação, como este que está aqui, é diferente do mapa que os miúdos utilizam na escola, que aparece nos atlas. E também é diferente do mapa que está inserido no GPS. Mas também é diferente do mapa que utiliza um turista quando está numa cidade. Isto é, esses mapas todos são projeções de um mesmo objeto, que é a esfera terrestre. Mas todos são diferentes e todos estão errados. Esta ideia acho que é muito importante quando fazemos a avaliação de cães na canicultura. Isto que eu expliquei são as ideias da cartografia, a arte de transformar a esfera terrestre num mapa. Isto é, um objeto tridimensional, passá-lo para duas dimensões. Há informação que se perde e por isso os mapas por si são inexatos, não são exatamente como aquilo que está na esfera terrestre. Muito bem, então voltando agora, e muito obrigado pela paciência de ouvirem este exemplo, que eu considero importante, vamos voltar aos cães. Os cães são avaliados numa série de parâmetros. Se tentamos colocar cada parâmetro num eixo, pois obtemos um espaço multidimensional. Não é apenas com duas dimensões, altura e comprimento. Seriam muito mais do que isso, muitas mais dimensões do que isso. Portanto, estamos perante um problema que é extremamente complexo. E o que a gente faz? Temos nesse espaço os exemplares, que podem ser representados como pontos. E o que se faz com esses exemplares? São seriados. Isto é a seriação que nós fazemos. Muito bem, o que eu quero dizer, a ideia que eu estou a transmitir é a seguinte. Os exemplares estão inseridos num espaço multidimensional, isto é, num espaço complexo. As regiões, digamos, onde estaríamos os exemplares corretos do ponto de vista do estalão, da saúde, do temperamento, por aí fora, seriam algumas regiões desse espaço multidimensional que são impossíveis de representar aqui agora. E o que a gente faz com isso? São exprimidos e o transformamos numa dimensão. Isto é, todas as dimensões são perdidas e ficamos apenas com uma. O que eu quero dizer com isso? É que se no caso da esfera terrestre, da cartografia,
quando passamos de 3 dimensões para 2, perdemos informação. Imaginem o que acontece quando os exemplares são seriados. Há muita informação que é perdida nesta seriação. E por isso, há muitas maneiras de fazer esta seriação. Essas projeções que são feitas pelos canicultores são projeções realizadas e elas não são contraditórias. O importante é perceber isso. É que essas visões que se tem da maneira de seriar os cães não são contraditórias, são sim complementares. E, portanto, perdão, temos que tê-las todas em conta na altura do estudo que se faz dos conjuntos de exemplares caninos. Mais uma vez, estas visões não são contraditórias, são complementares. Eu tentei escrever aqui algumas das ideias que eu considero mais importantes nesta primeira parte da apresentação. São estas. Quando um exemplar é selecionado, não interessa se é por um proprietário, por um criador ou por um juiz, involuntariamente estamos a realizar uma operação. E essa operação em matemática é conhecida como projeção. Estamos a projetar esse conjunto de exemplares numa reta. As projeções não são a realidade. As projeções são uma aproximação da realidade. Se quiserem, são a visão da pessoa que está a fazer essa seriação. Mas não são a realidade em si. São muito úteis, quando se faz uma projeção, é muito útil perceber bem aquilo, para aprofundar a natureza. Mas são apenas aproximações. Isto é, temos que ter algum cuidado em lidar com a importância que damos à seriação que fazemos. Porque são apenas pontos de vista. E tem que ser complementado com outros pontos de vista. Isto é uma ideia matemática. Se quiserem, eu posso voltar a referir o exemplo do cilindro. Temos duas visões completamente diferentes, mas que complementam a natureza do cilindro. Muito bem. Então, se quando avaliamos um conjunto de cães, nunca temos a certeza de que a nossa apreciação está certa, então, como é que podemos aferir os nossos resultados, as nossas decisões? Esta é uma pergunta muito importante e muito pertinente. No caso da cartografia da esfera terrestre, é muito fácil hoje em dia. Há satélites que nos permitem dizer se aquele mapa está mais certo ou se aquilo está... Porque conseguimos fazer um zoom, conseguimos visualizar, mas nos cães, na canicultura, não é assim. Não se consegue fazer isso. Então, para mostrar como é que se deve lidar com estas, digamos, decisões individuais que fazemos todos os dias, eu vou mostrar um exemplo, também um exemplo histórico e um exemplo matemático também. Há perto de 100 anos, em Inglaterra, era bastante popular uma espécie de concurso. Nas feiras de gado, era posto em cima de uma balança um bovino de grandes dimensões, um boi, pronto, um touro. E os concorrentes que entravam no concurso compravam uma espécie de uma senha e escrevia o peso que ele achava que o exemplar tinha. Quem acertasse no peso certo ficava com o boi, com o touro, pronto. E então eram concursos bastante populares. Numa dessas feiras, em particular, houve 787 apostas. Então, houve 787 pessoas que apostaram no peso do exemplar que nesse dia estava em disputa. Mas, em boa verdade, ninguém conseguiu ganhar o prémio. Não houve nenhum acerto. Pronto, muito bem. Mas houve um matemático de nome Francis Galton que decidiu compilar os dados desse concurso em particular. E com os dados desse concurso, ele publicou um artigo na revista Nature em 1907. Esse artigo era intitulado Vox Populi. E o que ele observou, uma das coisas que ele observou, foi que a média das apostas era praticamente o peso certo do exemplar que estava em disputa naquele dia. Isto é,
Ninguém conseguiu acertar no peso, mas o resultado coletivo era melhor do que de todos os resultados individuais. Houve 787 apostas. E a média era melhor do que qualquer uma dessas apostas. Este fenômeno que o Francis Galton observou ficou conhecido como a sabedoria das multidões. E foi uma ideia que, até os dias de hoje, é algo controversa. Digamos, não é unânime. Mesmo naquela altura em que ainda não existia nem o Facebook, nem correio eletrônico, nem nada disso, e as pessoas que não concordavam com esta ideia, o que faziam? Escreviam cartas para a redação. E aqui, eu tenho aqui um excerto de uma dessas cartas, assinada por este senhor de apelido Perry Coast. E o que ele escreve? Um excerto daquilo que ele escreve. Pronto, aqui. E na opinião dele, afinal, esta decisão, este acerto daquela multidão que apostou no peso do touro, não acertou digamos, por uma obra divina ou porque tiveram sorte. Não, não. Da opinião dele, muitas das pessoas dos concorrentes, eram pessoas que trabalhavam ou que tinham talhos ou que estavam ligados ao gado, porque eram criadores, e estavam familiarizados com os exemplares bovinos. E, ainda por cima, eram uma espécie de especialistas neste tipo de concursos. Por quê? Porque competiam frequentemente, comparavam notas e, mais tarde, corrigiam as estimativas que tinham feito. Na opinião deste senhor, o resultado não era um resultado, para assim dizer, popular, não era o resultado popular, que a multidão continha, digamos, a verdade daquele. Não. Em verdade, o que aconteceu foi que uma grande porcentagem dos apostadores eram peritos. E isto é muito importante. Isto é muito importante porque quando se observa um fenômeno, pode haver muitas visões, mas o resultado coletivo depende, entre aspas, da sabedoria de cada uma dessas decisões individuais, é o que está aqui escrito. Muito bem, eu decidi, de certa maneira, recriar esta experiência com 100 anos. E foi por isso que propus a todos os participantes desta apresentação este desafio. Muito obrigado a todos que responderam. Em boa verdade, este desafio foi publicado nas minhas redes sociais já há várias semanas e anda por aí a correr. Muito obrigado a todos os que responderam. A vossa ajuda é inestimável. E agora vou explicar os resultados e as ideias que podemos extrair deste pequeno desafio. Em primeiro lugar, eu não quis que este desafio fosse encarado como um problema de matemática e por isso pedia que aproximadamente fosse dito o número de bolinhas que estavam nesta imagem. Porque eu não queria que fosse encarado como um problema matemático. Se eu quisesse isso, teria dito calcule ou determine, mas não era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas olhassem de uma maneira relaxada e que fizessem o que eles quisessem com esta imagem. Em boa verdade, há uma maneira, e eu vou explicar isto, mas ninguém se sinta mal por não ter feito isto, atenção. Mas eu vou mostrar que há uma maneira de chegar ao número exato de bolinhas. E vou explicar por quê, porque eu preciso disso. Para a ideia desta apresentação, preciso disso. Muito bem. Então, a imagem, em boa verdade, está formada por vários triângulos. Se alguém se der o trabalho de contar este triângulo, são 22 triângulos. E cada triângulo tem 21 bolinhas. Então, muito facilmente, chegamos à conclusão, 22 vezes 21, que deve haver aqui 462 bolinhas. Muito bem. Mas os professores de matemáticas, como vocês sabem, gostam muito de rasteiras e complicar um bocadinho as coisas. E então, em boa verdade, há aqui 4 bolinhas que estão escondidas nesta imagem. Isto é, que não fazem parte de nenhum triângulo. São estas 4 bolinhas. E por isso, o número certo é 462 mais 4, que é 466. Por favor, não era isto que eu queria quando eu pus este desafio. Eu só estou a explicar porque há pessoas que fizeram isto. Já vou aprofundar um bocadinho nisso. Pronto. Muito bem. Já agora, esta imagem que está aqui, esta imagem é a imagem de um grupo de WhatsApp do qual eu faço parte,
e que as pessoas que fazem parte deste grupo são amigos meus, que têm um percurso acadêmico parecido ao meu, pronto. Na escola, desde muito cedo, se interessaram pela matemática, depois tiraram cursos de ciências, são professores, engenheiros, pronto. E reparem que logo, e eu não disse a eles para calcular um número exato de bolinhas, nem nada disso, mas eles não conseguem encarar isso de outra maneira. Foram, e como se pode ver aqui nas respostas, há aqui toda uma discussão, e muito rapidamente, aqui alguém chega ao número exato de bolinhas que há na imagem. Por que isso acontece? Bom, é porque estas pessoas, de certa maneira, já têm um cérebro formatado, têm esta visão matemática, e quando olham para esta imagem, não resistem. O cérebro dele está treinado para isso, e conseguem, e chegam rapidamente ao valor certo. O que eu quero... A ideia que eu quero transmitir com este exemplo é que há várias maneiras de olhar para a realidade. E as maneiras como nós olhamos para a realidade dependem do conhecimento. Dependem do conhecimento. Muito bem. Ao todo, foram validadas, quando digo validadas até há pouco, entretanto pode ter havido mais respostas, mas até há pouco foram validadas 1.451 respostas. E dá uma média de 563. Isto é, o resultado coletivo das pessoas que responderam a este desafio é de 563. Muito longe, praticamente 100 unidades, longe do resultado exato. Eu pus aqui algumas das respostas mais, digamos, mais usuais, por assim dizer, neste desafio que estão aqui discriminadas. Como podem ver, há 15 pessoas que chegaram ao 466, há 86 respostas que ficaram pelo 462 e há 49 que acharam que havia muitas bolinhas e puseram lá um número muito grande, 1000. Olhando para esta resposta, podemos ver que há diferentes abordagens. Há abordagens mais superficiais, das pessoas que disparam um número, ou muito pequenino ou muito grande. As pessoas que disparam um número respondem com um número mais ou menos a meio, mas depois há respostas mais ponderadas. Né? Reparem ainda outra coisa interessante. Se retiramos apenas os 5 valores superiores, pois a média melhora praticamente em 30 unidades. Isto é muito importante. E se retiramos as últimas 100 respostas, pois então ainda melhora mais um bocadinho. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto? É que, se de alguma maneira as pessoas que responderam desta forma, com 1000, se nós os conseguirmos convencer, ou se lhes dermos uma educação, pois eles pedirão para voltar a responder, pois provavelmente vão responder já mais dentro deste intervalo. Bom, isto tudo por quê? Isto são ideias que eu acho que podem também ser muito importantes para o nosso estudo dos cães e na canicultura. Eu tenho aqui um exemplo que eu recriei, não é um exemplo, é uma situação que eu decidi recriar e que é semelhante a estes dois exemplos que vimos há pouco. O exemplo do Francis Galton de há 100 anos e agora o exemplo do desafio das bolinhas. Vamos imaginar que esta menina está a passear com este cãozinho aqui na rua e depois há outras duas meninas que estão a olhar para ela. A menina aqui da direita, podemos achar que é, por exemplo, a minha filha Jennifer, que tem 8 anos e que sempre que vê um cãozinho na rua, diz isto. Que cão tão fofinho, adorava ter um assim. Né? Mas esta outra menina que está aqui à esquerda é uma menina que está no CPC Jovem, que assiste a várias formações e vejam lá o que ela pensa. Um cão muito lindo, exemplar típico da raça, boa inserção e porte de cauda e orelha, excelentes proporções, por aí fora. Bom, isto é uma espécie de brincadeira, mas que ilustra como é que se pode olhar para a realidade e como temos visões diferentes e essas visões são condicionadas pelo nosso conhecimento, por aquilo que sabemos daquele assunto em particular. O que pode acontecer, e que eu acho que devemos lutar contra isso, é fecharmos no nosso mundo. Isso não deve acontecer. Isto é, o que estas duas meninas devem fazer é comunicar entre elas. Comunicar, partilharem informação.
E hoje em dia, estamos nesta palestra do CPC Jovem, os jovens são peritos na comunicação. Utilizam as tecnologias de mil e uma maneira para comunicar entre eles. Portanto, é muito fácil a informação fluir de um lado para o outro. Reparem que esta situação que está aqui ilustrada em tom de brincadeira aparece com frequência também na agricultura. Temos, por exemplo, especialistas, canicultores que dedicaram toda a sua vida a olhar para os cães, por exemplo, do ponto de vista da funcionalidade, e tem cães que são de linhas de trabalho. Por outro lado, há canicultores que dedicam todo o seu esforço à correção morfológica. E temos cães muito corretos do ponto de vista morfológico. Por vezes, esses mundos não se tocam. Isto é, temos duas projeções, duas visões sobre um mesmo objeto. O que a matemática nos diz, e o que mostra, é que devemos ligar essas visões, devemos complementá-las para perceber melhor os objetos que estamos a estudar. Isto é, para termos um conhecimento mais aprofundado da canicultura. Muito bem. Portanto, esta é outra ideia que eu considero muito importante. A comunicação pode ser feita com a tecnologia. Hoje em dia a tecnologia é extremamente importante. Aliás, basta ver o que estamos a fazer neste momento. Era algo que há alguns meses era uma realidade que não conhecíamos e que hoje em dia está já a contribuir muito ao desenvolvimento e à partilha de informações. Isto é a utilização do Zoom e das novas tecnologias. E a tecnologia avança muito mais rapidamente do que a nossa imaginação. E os jovens são sempre os mais entusiastas na utilização da tecnologia. E por isso, nós, os mais velhos, devemos olhar para os jovens. E os jovens têm que puxar por nós na utilização dessa tecnologia. Muito bem, para concluir, eu queria deixar aqui algumas conclusões, valga a redundância. O processo de seleção, isto conhecemos muito bem, implica a sistemática seleção de exemplares. Esta seleção de exemplares, como eu expliquei na primeira parte da apresentação, pode ser encarada como uma complexa operação matemática. Essa operação é conhecida como projeção, são as projeções. As projeções não são a realidade em si, são apenas um bocadinho da realidade. Isto é, quando todos possuímos um bocadinho da verdade. E o que temos que fazer é complementar esses bocadinhos para, entre todos, percebermos melhor qual é a realidade do fenômeno que estamos a estudar e como que podemos melhorar. Ainda, todos tomamos decisões individuais. E como vimos nos exemplos que eu mostrei há pouco, o exemplo de Francis Galton, de há 100 anos, o exemplo das bolinhas, ou então é aquela imagem, aquele exemplo que eu mostrei das duas meninas olharem para o mesmo cãozinho, mostra que todos temos decisões individuais, mas também temos maneiras diferentes de ver a realidade. As decisões individuais podem ser melhoradas. E como que se melhoram? Estudando. Eu sou professor e, portanto, a minha missão é insistir no estudo. Temos que aprofundar, temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que ir ao encontro das ideias dos outros. E isso se faz estudando temas muito importantes, como a história da raça canina, a saúde, a funcionalidade, entre outros. E aqui, entre outros, eu também incluo a matemática, obviamente. Muito bem. Por isso, a formação de canicultores é muito importante. Mas a partilha de conhecimentos também é muito importante. Quando temos uma ideia, devemos partilhá-la. Entre todos, devemos contribuir para a formação e a divulgação das nossas ideias. E as novas tecnologias? As novas tecnologias são fundamentais. Hoje em dia, como eu expliquei há pouco, a tecnologia avança muito rapidamente. E por isso, todos temos que investir algum do nosso tempo em compreender e utilizar melhor essas novas tecnologias. Porque, de fato, é algo fundamental. É algo fundamental que nos permite sempre ir mais longe, mais rapidamente. Muito bem. Já mesmo na parte final da minha apresentação, eu queria deixar aqui um exemplo. Não é um exemplo, é uma imagem. É a imagem de um filme.
Eu acho que esta imagem resume as principais ideias da minha apresentação. Hoje em dia, os filmes são todos digitais e estão em toda parte, em todas as plataformas. Hoje, fazer um filme é muito fácil, basta pegar no telemóvel e já temos um filme. Mas antigamente, quando eu digo antigamente, não há muito tempo, quando eu era criança, por exemplo, os filmes não eram assim, não eram digitais. Os filmes eram feitos de fotogramas ou imagens que eram coladas umas a seguir as outras. Esse filme era passado por dentro de um projetor e era projetado o filme que contava uma certa história. Eu gostava de partilhar algo que acontecia comigo quando eu estava na primária. E na minha escola primária havia um senhor que regularmente ia lá por filmes para as crianças, desenhos animados, pequenas histórias e coisas assim. Pronto. E obviamente aquilo era uma logística enorme, porque o senhor tinha que carregar com um projetor, levar as bobinas com os filmes e pronto. E quando finalmente estava tudo montado, o filme começava a andar, mas às vezes acontecia que o filme encravava. E quando o filme encravava, o que o senhor fazia? Isto é, o filme encravava, a luz era tão forte que queimava esta película, o filme ficava queimado e ficava danificado. Então, o que o senhor fazia? Pegava numa tesoura, cortava o filme, deitava fora esse bocadinho estragado, colava, voltava a enfiar o filme no projetor e o filme continuava. Pronto, eu agradeço a vossa paciência, eu já vou concluir. Vou concluir esta história. Bom, isto tudo para quê? Porque é que o número de filmes era reduzido e então os filmes se repetiam. E eu, que era criança, quando eu repetia o filme, eu dizia, eu hoje vou descobrir o momento exato daquele bocadinho que ele cortou da última vez. Mas nunca conseguia. Não conseguia. Aquilo o filme passava e eu nunca conseguia descobrir exatamente onde que tinha sido. E isso por quê? Porque mais tarde eu vinha a descobrir que para fazer um filme eram preciso mesmo muitas imagens. Mas mesmo muitas imagens. Isto é, apenas num segundo de filmagem temos 24 fotogramas. E num minuto temos 1440. Então, num minuto há 1440 imagens que passam num minuto. E numa hora temos 86.400 imagens. Por isso, quando ele deitava fora, sei lá, meia dúzia de imagens, deitava uma fração de segundo e eu não me conseguia perceber aquilo. Bom, por que eu estou a contar isto tudo? Eu agradeço que me tenham acompanhado nesta história muito pessoal. É porque a canicultura, ou a história que liga os homens com os cães, é a evolução destas duas espécies, que estão ligadas desde o primórdio, pode ser vista como um filme. Isto é, ao longo da história, os homens e os cães estiveram sempre ligados. E os homens foram tomando decisões. Fico com este cão vai ser utilizado para aquilo. Essas pequenas decisões individuais que os homens foram tomando são, como vimos, projeções matemáticas, mas neste exemplo do filme, são os fotogramas dessa história. São estas pequenas fotografias. Estas fotografias, ou fotogramas, quando são coladas, estas nossas decisões, quando as colocamos ao longo do tempo, uma a seguir as outras, pois há uma história. Este filme conta uma história. E é uma história, do meu ponto de vista, absolutamente assombrosa. Sim, porque nos seus capítulos iniciais, este filme o que conta é os humanos, quando ainda eram nómadas, os cães acompanhavam os humanos. E à noite, nos acampamentos, os cães guardavam os acampamentos. E mais tarde, quando os homens construíram cidades, os cães se fixaram nas cidades. E quando os homens começaram a cultivar a terra, pois os cães guardavam os cultivos. E quando os homens se transformaram em pastores, pois surgiram uma série de raças maravilhosas de cães de pastor e de condução de rebanhos. Os homens sempre foram caçadores e os cães são exímios caçadores. Portanto, não admira que ao longo deste filme, desta história maravilhosa, tenham surgido tantos cães especialistas, cães que são capazes de pistar, cães que são capazes de levantar a caça, ou cobrar a caça, ou entrar na toca de um animal, persegui-lo dentro da toca, ou uma série de coisas que não sabemos que os cães fazem. Se olhamos para os capítulos deste filme na atualidade, vemos coisas absolutamente assombrosas.
vemos cães que são capazes de saltar de paraquedas com os humanos, cães que estão à nossa espera nos aeroportos para impedir o tráfico de substâncias ilícitas, cães que são condutores de pessoas com algumas deficiências, cães que são utilizados em terapias para os humanos, cães que são utilizados em investigações científicas de detecção de cancro e algumas doenças. Queria deixar, mesmo no fim, uma mensagem para os jovens do CPC Jovem. No futuro, vocês vão escrever os capítulos desta história. Vocês vão contribuir com alguns fotogramas para os próximos capítulos desta história. Um dia, quando vocês tiverem resultados excepcionalmente bons, excepcionalmente maus, eu aconselho uma terapia que eu acho muito útil. Mentalmente peguem numa tesourinha e cortem esses resultados, por muito bom ou muito mau que sejam, e voltem a colar o filme. O filme não muda muito. Se o resultado for muito mau ou muito bom e a gente deitar fora, o filme não muda muito. Fica praticamente igual. Mas mais importante do que isso, para conseguir um filme coerente, para conseguir uma história bonita, uma história como a que deixaram os nossos antepassados, é preciso conseguir bons fotogramas, é preciso termos boas decisões individuais. E isso só se consegue com estudo, só se consegue aprofundando cada vez mais, saindo da nossa zona de conforto, sendo cada vez melhores especialistas. E a maneira melhor de colar estas imagens é com a tecnologia. A tecnologia pode nos mostrar o que é previsível que venha no futuro, o que pode nos fazer chegar ainda mais longe. Portanto, a tecnologia é muito importante. Portanto, com isto, eu termino a minha apresentação. Tenho apenas mais um pedido para fazer. Queria propor, por favor, vamos entre todos construir uma nuvem de palavras. Esta nuvem de palavras pode ser construída agora durante o intervalo. Eu pedia, por favor, a todos os que quisessem, para irem a este site que está aqui, este endereço, e para inserirem este código. Quando inserirem este código, vai aparecer esta questão. E a questão é a seguinte: se o filme sobre a relação entre cães e homens, se fosse um filme, qual seria o gênero desse filme? Seria um filme de ação, um filme de amor, de aventura, de ciência, comédia, drama, pronto, por aí fora. Por favor, tenta responder com apenas uma palavra. E no final, vamos juntar essas palavras todas e vamos criar aquilo que é conhecido como nuvem de palavras. Depois, no final das questões, dos comentários, eu vou mostrar a imagem com essa nuvem de palavras. Pronto, muito obrigado a todos pela atenção.